Nós vamos relembrar aquela divisão tradicional da história, que é a divisão entre pré-história e história. Por sua vez, a pré-história é dividida em alguns períodos e a história também vai ser dividida em algumas fases históricas, que a gente vai chamar de idades, tá certo? A pré-história, como vocês já sabem, é dividida tradicionalmente em período do Paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, que é conhecido como Idade da Pedra Política, e a Idade dos Metais. A gente pode classificar um perfil de homem em cada um desses períodos. A Idade da Pedra Lascada, o período do Paleolítico, a gente pode designar esse homem a característica de caçador. Por quê? Porque esse homem era nômade. Esse homem não tinha lugar fixo ainda, não tinha se sedentarizado. E basicamente a alimentação desses homens do período do Paleolítico se dava através da caça. Período do Neolítico ao agricultor, porque esse homem se sedentarizou por conta da agricultura. E no período da Idade dos Metais surge aí uma característica importante, que é os guerreiros. Os guerreiros podem aí estar como uma denominação mais específica do período da Idade dos Metais, porque aí eles vão ter metais para a fabricação de armas mais resistentes e eficientes. Então, nós temos basicamente um resumo do que seriam os 3 períodos da pré-história. Um resumo bem aprofundado do período do Paleolítico. Então, esse homem ele era nômade, caçador e coletor, vivia migrando de uma região para outra em busca de alimentos e eles andavam em bandos, em pequenos grupos. Foi nesse período que esse homem habitou as cavernas, foi nesse período que surgiram as pinturas rupestres, também conhecida como arte rupestre, e foi nesse período, nesse longo período da história, é o período mais longo de todo o processo histórico do homem. Foi nesse período que o homem conheceu o fogo e dominou a técnica da produção do fogo. Então, basicamente, esse é um resumo do período do Paleolítico, certo? Esses primeiros humanos que foram se desenvolvendo a partir disso, da caça, da coleta para a sua sobrevivência, que conheceram e dominaram a produção do fogo e que basicamente a gente pode dizer, esses homens eles eram nômades, caçadores, coletores, fabricavam aí esses utensílios ainda de forma muito rudimentar, com o osso, com a pedra, por isso que esse período vai ser denominado também de Idade da Pedra Lascada. A fase da pré-história, chamada de período neolítico, é uma das fases mais importantes porque nós temos aí o início da agricultura. E, consequentemente, através da agricultura vieram muitas outras transformações sociais. Então, o homem ele passa de passivo, que era o caso do período do Paleolítico, a ativo. O que eu quero dizer com isso? O homem no período do Paleolítico, ele na verdade, ele coletava alimentos. Então, ele só consumia aquilo que a natureza de fato oferecia. Agora, ele é um produtor de alimentos através da agricultura. Então, ele se torna agricultor. Automaticamente existe a sedentarização, ele vai se sedentarizar, então a prática do nomadismo vai ficando de lado. Ele sedentário passa a criar animais, não é? Então vai continuar a questão da caça, isso se continua, se torna até cultural, inclusive, mas é uma prática em uma menos frequente. Por quê? Porque existe a criação de animais, a domesticação de animais. E também nós temos aí a preferência de se estabilizar, obviamente, perto de rios, ok? Então, essas são as grandes transformações sociais que ocorreram durante o período do Neolítico. Automaticamente, com a agricultura, vieram a domesticação de animais e a sedentarização. E isso vai desenvolver esse homem muito. Por quê? Porque ele vai adquirindo técnicas de produção agrícola e isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Tanto que vocês já viram isso através dos povos que habitaram a Mesopotâmia. De acordo com a necessidade daquela terra, daquele ambiente, do clima, do solo, eles vão se adequando e vão desenvolvendo técnicas agrícolas importantes para a sua sobrevivência. A fase da pré-história, chamada de período neolítico, é uma das fases mais importantes porque nós temos aí o início da agricultura.
E, consequentemente, através da agricultura vieram muitas outras transformações sociais. Então, o homem ele passa de passivo, que era o caso do período do Paleolítico, a ativo. O que eu quero dizer com isso? O homem no período do Paleolítico, ele na verdade, ele coletava alimentos. Então, ele só consumia aquilo que a natureza de fato oferecia. Agora, ele é um produtor de alimentos através da agricultura. Então, ele se torna agricultor. Automaticamente existe a sedentarização, ele vai se sedentarizar, então a prática do nomadismo vai ficando de lado. Ele sedentário passa a criar animais, não é? Então vai continuar a questão da caça, isso se continua, se torna até cultural, inclusive, mas é uma prática em uma menos frequente. Por quê? Porque existe a criação de animais, a domesticação de animais. E também nós temos aí a preferência de se estabilizar, obviamente, perto de rios, ok? Então, essas são as grandes transformações sociais que ocorreram durante o período do Neolítico. Automaticamente, com a agricultura, vieram a domesticação de animais e a sedentarização. E isso vai desenvolver esse homem muito. Por quê? Porque ele vai adquirindo técnicas de produção agrícola e isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Tanto que vocês já viram isso através dos povos que habitaram a Mesopotâmia. De acordo com a necessidade daquela terra, daquele ambiente, do clima, do solo, eles vão se adequando e vão desenvolvendo técnicas agrícolas importantes para a sua sobrevivência. O período intitulado de Idade dos Metais é o período da história que corresponde ao momento em que esses seres humanos encontram um metal na natureza e vão se apropriar disso, e a partir disso vão desenvolver, por exemplo, seus utensílios de metais. Aquilo de que eles precisam, principalmente no que diz respeito a armas, eles vão desenvolver a partir da fundição desse metal. Esse homem já dominava o fogo, então ele vai submeter esse metal a altas temperaturas, esse metal vai derreter e eles vão aprendendo as técnicas de lidar com a fabricação de vários utensílios a partir desse metal encontrado na natureza. Esse homem da fase intitulada como Idade dos Metais já carrega aí vários desenvolvimentos ao longo do tempo, então já tem um vasto conhecimento, principalmente originado aí da questão da agricultura, da sedentarização, isso lhe proporcionou desenvolvimento. E aí eles vão só agregando cada vez mais conhecimentos e se desenvolvendo de acordo com a necessidade do meio em que eles vivem. Aí inicia-se, por exemplo, o que a gente chama de metalurgia, porque eles vão manipular esse metal a seu favor, tá certo? Os primeiros metais que eles usam, o bronze, o estanho e o ferro. Por que a gente diz que uma das principais características desse período é o homem guerreiro? Porque ele vai ter essas armas de metal que tem mais durabilidade, né, que tem mais resistência, que é mais eficiente. Então surge aí esse homem que vai brigar por um território, que aí surge também o conceito de propriedade privada, ele começa a brigar por um território, e aí se desenvolve em todo o período depois, posterior a isso, que é o período do início da história com a Idade Antiga, um desenvolvimento social muito específico, baseado nessa condução da Idade dos Metais. Esse homem que já está sedentarizado, que já pratica a agricultura, que agora tem metais a seu favor, em que ele pode produzir vários utensílios que possam desenvolver cada vez mais a sua vida social. Esse primeiro momento do período da história, quando estudamos essas fases da pré-história, inevitavelmente a gente acaba estudando duas vertentes da história, que é baseada no criacionismo e no evolucionismo. Afinal de contas, como é que esse homem surge, ou quando é que esse homem surgiu? De que meios? Então, nós temos basicamente duas teorias que explicam o surgimento do homem, que a gente já falou sobre isso, inclusive. O criacionismo e o evolucionismo. Vamos falar do criacionismo. O criacionismo é a teoria que explica a criação do ser a partir de um ato divino. Ou seja, Deus teria criado o homem e toda a forma de vida que existe no planeta. Inclusive, o próprio planeta Terra teria sido criado por Deus.
por uma figura divina, tá certo? Então, assim, por exemplo, para os cristãos, onde é que vai estar a base do pensamento criacionista? No livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Só quero que vocês atentem que essa teoria criacionista, ela não é propriamente somente dos cristãos. Outras religiões também têm por base a teoria criacionista, mas não necessariamente essas outras religiões têm como livro sagrado a Bíblia, ok? Então, é um exemplo. Os cristãos, eles acreditam piamente no criacionismo a partir do que é explicado na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, onde narra a criação do homem, ok? Então, essa é a definição do criacionismo, essa teoria que defende a criação do homem de toda forma de vida a partir de um ato divino. A outra teoria é a teoria do evolucionismo. Então, assim, enquanto o criacionismo é uma teoria religiosa, o evolucionismo vai ser a teoria científica. Quem criou? Quando foi criado? O que defende essa teoria? Então, assim, não existe um autor para a teoria do criacionismo. Não. Por quê? Porque tomam como base livros que explicam essa criação a partir de um ato divino. Então, não existe um autor específico, não existe alguém que crie o criacionismo, tá certo? Mas no evolucionismo, nós temos sim um autor dessa teoria, que é Charles Darwin, o inglês Charles Darwin, que vai defender a teoria do evolucionismo, de que esses seres, eles evoluem ao longo do tempo. É um processo determinado por milhares e milhares de anos, em que se pode observar a evolução destes seres, tá certo? Então, Charles Darwin, no século XIX, afirma isso e tenta comprovar isso a partir de estudos que ele realiza com animais, por exemplo, desenvolvendo e tentando comprovar essa evolução ao longo do tempo. Então, essa é a teoria científica, hoje em dia é uma das teorias mais aceitas, é aquela que a ciência usa, vive em constante aprimoramento, porque, como vocês sabem, surge no século XIX, então depois disso, muito foi se aprimorado e agregado a essa teoria, ok? Criacionismo, teoria religiosa. Evolucionismo, teoria científica. Para finalizar, um gráfico que pode aí resumir o contraste das duas teorias, a teoria criacionista e a teoria evolucionista, ambas são completamente diferentes. Uma tem por base a crença na criação a partir de um ato divino, Deus teria criado os seres e todas as formas de vida, de uma forma geral. O evolucionismo é uma teoria científica que inclusive fala sobre a seleção natural, que ao longo desse processo de evolução acontece uma seleção natural. Basicamente, os fortes sobrevivem, aqueles que têm maior capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às mudanças do tempo, eles sobrevivem e evoluem consequentemente. Então, são duas teorias completamente diferentes. Então, espero que tenha ficado claro esse breve resumo sobre a história e sobre essas duas teorias que explicam o surgimento do homem.